Bem sabemos que na política brasileira ela está muito dividida entre dois lados, direita e esquerda. A pergunta é: em qual posição deve ficar o cristão? E para nós respondermos essa pergunta, precisamos primeiro entender o que é direita e o que é esquerda. A diferença entre as duas se dá em muitos aspectos que não dará tempo de eu resumir aqui. Mas dois pilares importantes que tem na esquerda e que tem na direita, que elas se opõem, primeiro é a parte econômica, da forma que a direita prega o liberalismo, que liberalismo não é de libertinagem, mas liberalismo é a liberdade econômica sem a intervenção do Estado. De que forma? O liberalismo entende que o Estado não precisa intervir na economia de uma nação, porque o próprio mercado econômico faria essa regularização, ou seja, isso pende-se um pouco para o capitalismo, meritocracia. Aquele que trabalha mais, ganha mais. Aquele que trabalha menos, ganha menos. E o Estado não deve intervir nesses resultados. Já a esquerda prega o socialismo, que é o Estado com uma participação maior na distribuição de bens. Ou seja, com essa filosofia, o Estado precisa ser forte para poder colocar imposições na sociedade para conseguir nivelar a sociedade. De que forma? Quando ela abre programas como Bolsa Família, Bolsa Estudo, ProUni, esse dinheiro precisa vir de algum lugar. E esse lugar é de quem produz. Então, uma parte da nação vai produzir, o Estado aumenta os impostos, recolhe esses valores para poder fornecer esses valores a algumas classes que precisam. Então, a esquerda prega o socialismo, onde o Estado deve intervir para que essas pessoas que, de repente, por algum motivo não produzem, possam se beneficiar com as riquezas ou a porcentagem da riqueza daqueles que estão aptos a produzir. Então, existe essa distinção entre o liberalismo e também o socialismo, que no caso é o capitalismo de direita, como o socialismo de esquerda. O segundo pilar muito importante entre a direita e a esquerda é que a direita é mais conservadora ou é conservadora e a esquerda tem uma filosofia progressista. De que forma? A direita ela tem uma filosofia onde os valores da sociedade devem ser preservados desde a sua origem. Como que era na sua origem? Na origem, obedecia-se à lei da natureza. Um homem, uma mulher casava-se, tinha filhos e assim sucessivamente. Então, a direita tem a perspectiva da permanência do conservadorismo, ou seja, conservar os princípios e valores originais. Já a esquerda tem a filosofia progressista. O que é isso? Ela entende que a sociedade ela evolui nas suas práticas, culturas e valores. Então, se antigamente era tradicional um homem casar com uma mulher, não existe problema algum para o progressista um homem decidir se casar com outro homem, uma mulher com outra mulher, e assim abriram várias outras vertentes para princípios e valores, como LGBTQI+, e assim sucessivamente. Então, a direita vai manter no lado mais conservador e a esquerda, ela entende que a sociedade ela evolui em todos os seus aspectos, entre eles os seus princípios e valores. Hoje, que também tem muito forte no Brasil, o centro, né? Que nós chamamos de centro, até mesmo centro-direita e centro-esquerda. Por quê? Porque é possível alguém ser socialista, pensar que o Estado deve dominar as riquezas de um país e fazer distribuição, e também conservador. Então, esse daí nós chamamos de uma pessoa de uma ideologia mais central, porque ela tem o socialismo, que é da esquerda, como também ela tem a ideia conservadora dos seus princípios e valores. Como também nós temos, por outro lado, alguém que é liberalista, né, que pensa numa sociedade um pouco mais liberal, aonde o capitalismo deve dominar, né, onde o Estado não deve intervir, e ao mesmo tempo ele tem um pensamento progressista, ou seja, uma sociedade que os seus princípios e valores podem se evoluir.
Então, esses dois grupos eles se encontram nos seus partidos de centro. A igreja, por que a igreja, na maioria dos seus adeptos, eles se penderam para a direita? Não é por questão do socialismo nem do liberalismo, aonde entende o socialismo que o Estado deve intervir nas riquezas do país, ou do liberalismo que entende que o Estado não deve intervir. Não é essa a principal causa do posicionamento cristão. O principal causa do posicionamento cristão é justamente sobre o progressismo nos princípios e valores e o conservadorismo dos princípios e valores. Por isso a igreja pende-se à direita, por causa desse ponto. Não do primeiro ponto, que é do socialismo e também do liberalismo, mas principalmente por causa do segundo ponto, onde entende que conservar os princípios e valores, principalmente os princípios bíblicos, que isso também é antigo, porque dentro do princípio bíblico fica mais claro a tomar uma posição, se vai ser progressista ou conservadorista. Então, por conta disso, a igreja pende-se a ficar mais pela direita, ok? Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe.